Olha só, viu, Cláudio? A gente tem aqui a informação também que o plenário da Câmara Municipal de São Paulo aprovou a criação, né, da. Opa, desliguei aqui o macho. Aprovou, né, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar as ações da operadora de saúde, a Prevent Senior, na capital paulista durante a pandemia da Covid-19. Né? Esse requerimento da CPI foi apresentado pelo vereador Antônio Donato e a comissão terá 5 membros, viu, Cláudio? Ao protocolar o pedido na casa, o vereador sustentou que é necessário criar essa comissão no âmbito municipal por causa do fim da CPI da Covid no Senado Federal, que, segundo ele, não conseguirá apurar a fundo os fatos envolvendo a operadora de saúde em São Paulo. O parlamentar argumentou também que a sede administrativa da empresa, da Prevent Senior, fica aqui na cidade de São Paulo, que boa parte dos hospitais da operadora também. E segundo a mesa diretora da casa, os líderes partidários têm agora o prazo de uma semana, né, para indicar os vereadores que irão participar, portanto, desta comissão. É a quarta CPI, a gente lembra que é a quarta CPI aprovada este ano na Câmara Municipal de São Paulo. As 3 já em andamento são a CPI dos animais, dos aplicativos de transporte, da violência contra trans e travestis. Então, portanto, aí ainda mais desdobramentos, né, nesse caso da Prevent Senior e a atuação durante a pandemia da Covid-19, né, Cláudio? Gobato, essa questão da Prevent Senior é uma coisa muito mal parada, né? Mal investigada, insuficientemente investigada. Agora, parece que agora vai, né? Porque tem, sobretudo, eu confio muito na investigação do Ministério Público Estadual de São Paulo. Essa que é a investigação que tem consequência, né? A gente vê tanto na CPI do Senado quanto na CPI da Alesp ou nessa investigação da Câmara, a gente vê lá os políticos. É até legítimo, a gente precisa reconhecer isso, mas a gente vai ver mais político lacrando, né, para posar para fotos ou gravar vídeos para usar na campanha eleitoral, do que qualquer outra coisa, né? É uma distorção da política brasileira, né? A gente não vê no Brasil atos ou aquela atitude que você verifica em outros países de democracias mais sólidas, né? Estados Unidos, na Europa, tá, em que em processos investigativos como esse são levados muito a sério, né? Aqui a gente viu hoje, como ontem, tantas outras sessões da CPI da pandemia, senadores que acham que ele está ali para insultar as pessoas que são convocadas para depor. Assim como os que estão, como se os convocados para depor não estivessem ali para prestar esclarecimentos, mas para ouvir insultos. Alguns até merecem ouvir insultos, mas não ali, né? Ali é um processo de investigação. Muitos senadores, inclusive, se comportam de forma tão autoritária, tão agressiva, que lembra muito delegados de polícia do interior dos anos passados, lá de 60, 70, 50, até antes disso, né? Em relatos amplamente conhecidos, não só na literatura, mas também na própria história das investigações aqui policiais aqui no Brasil. A truculência com que essas pessoas, no uso abusivo do poder que têm, né, de inquirir, de perguntar, a atitude abusiva, isso vai acabar neutralizando muito das investigações, né? São tantos os abusos cometidos que esses abusos vão acabar desqualificando, ou podem acabar desqualificando o processo investigativo, né? É uma pena que isso aconteça. A gente viu isso ontem com Luciano Hang, né? O velho da Havan. O Luciano Hang ficou lá ouvindo insultos, chamado de bobo da corte. Que é isso? O cara está lá para, se ele tem alguma coisa para esclarecer, que se faça a pergunta objetiva para que ele as responda, né? As responda, e não ficar lá insultando o cara, tanto quanto esse de hoje. Esse de hoje aí, com toda certeza, tem contas a ajustar, inclusive com a justiça, né? Mas isso tem que ser feito seriamente, né? Não fica ali o presidente da CPI querendo dar lições, querendo assustar o depoente, dando lições de moral, etc. e tal. Muitos senadores ali não têm essa condição, né? Não tem essa condição. O que eu vejo é que é tanto ódio, né, que a gente vê sendo destilado no dia a dia,
que eu, assim, na cena política, até andei comentando isso hoje com algumas pessoas com as quais eu conversei, sobre como essas pessoas parecem ignorar que elas próprias enfrentam investigações pesadas, né? O relator da CPI, do Senado, né? O presidente da CPI, são todos alvos de investigações muito sérias. E a extensão cada vez maior e vai se adiando, tem a ver com os holofotes, mas tem a ver também com o fato de que enquanto eles puderem, enquanto estiverem no exercício das prerrogativas de integrante da CPI, em condições de atormentar a vida dos outros, de ameaçar outras pessoas, inclusive só para desmoralizar mesmo, convoca para dar uma desmoralizada, né? No caso do Luciano Hang, eles se deram mal, porque afinal quase transformaram esse comerciante numa vítima deles, né? E antes que ele fosse vitimizado, eles começaram a tirar o pé do acelerador, porque estava meio chato aquela história, é uma coisa muito agressiva, né? Muito desnecessariamente agressiva, muita raiva, né? Os caras têm uma raiva dos bolsonaristas, que é uma coisa impressionante, ainda ficam falando em gabinete de ódio, né? Precisa ver onde é que estão, se há em outros poderes também gabinetes de ódio, né? Que não se fala nisso, mas é onde claramente eles se encontram também. Então, se tem lá gente a serviço do bolsonarismo usando as redes sociais para atacar pessoas, há também, do outro lado, gente agindo do mesmo modo, né? Então, isso não pode acabar bem, né? E não vai acabar bem, inclusive, para esses senadores. A hora deles vai chegar, foi exatamente... Vai chegar, será inevitável, a exposição deles. A gente vê senadores que enfrentam ali uma dúzia de processos, os que restam, né? Porque os outros foram caindo por prescrição, né? O Supremo pôs os casos na gaveta e aí chega um tempo, uma hora lá que o negócio perde sentido, enfim, e acaba caindo na prescrição. Mas ainda os que restam, né? Há muita coisa ainda a ser investigada, etc, etc. E tanta raiva, tanto ódio destilado nesse processo todo é ruim para todo mundo, inclusive para quem desse comportamento se utiliza. Tomara que não. O Brasil merece um pouco de paz, né? É uma tristeza, Gobato, a gente ficar observando esse tipo de coisa e negligenciando notícias que são muito positivas para o Brasil, inclusive para os brasileiros de uma maneira geral, inclusive no que diz respeito à pandemia, né? E à vacinação em curso no Brasil. O Brasil continua sendo o terceiro país que mais aplica vacinas no planeta. Até agora, o Brasil já distribuiu, o governo federal, o Programa Nacional de Imunizações, já distribuiu aos estados quase 290 milhões de doses de vacina. É dose de vacina que, olha, poucos países podem afirmar que tenham reunido ou tenham distribuído tantas doses de vacina e não chegamos nem sequer na metade das doses que foram de fato adquiridas pelo Brasil para imunizar a nossa população. Dessas 290 milhões de doses distribuídas, já foram aplicadas 238 milhões de doses. É muita dose. São 151 milhões de doses aplicadas como primeira dose. Isso corresponde a quase 71% da população brasileira. Quase 71% da população brasileira já tomou ao menos uma dose de vacina ou a dose única. Não é? Aí você olha para os Estados Unidos, que é o bambambam na vacinação, o país que produz 3 vacinas que são muito admiradas, né? A Pfizer, a Moderna e a Janssen. Os Estados Unidos empacou ali nos 63%, não sai disso. O Brasil já está com quase 71% da sua população que já tomou ao menos uma dose de vacina ou a dose única, o que é um belíssimo desempenho. A gente vê aí que há estados que tem demonstrado um recrudescimento da Covid, da pandemia, mas ainda em níveis, digamos assim, não muito assustadores. Mas há 14 estados no Brasil, estamos falando, portanto, de mais da metade dos estados brasileiros, onde há registro de queda acentuada no número de casos e de óbitos. São grandes notícias, ótimas notícias que os brasileiros precisam saber e, no entanto, a gente fica ali perdendo tempo, né? Tempo precioso, inclusive
dos ouvintes, dos telespectadores, comentando sobre depoimentos de vigaristas evidentes, né? Pessoas que tentaram vender gato por lebre, tentaram vender terrenos na Lua. Sujeito que depois hoje, sujeito que tenta vender 400 milhões de doses de vacina AstraZeneca, ele assim, e alguém acreditar nessa lorota, é uma estupidez. Na ocasião em que foi feita essa oferta ao governo brasileiro, a produção mundial estimada para este ano da AstraZeneca era de 500 milhões de doses. Como é que 400 milhões vinham para o Brasil? E outra coisa, os produtores de vacina não vendem vacinas a empresas privadas, vendem vacinas a governos. É assim no mundo inteiro. Não existe essa coisa de um empresário ir lá comprar vacina para vender ao Ministério da Saúde. Não tem isso. Até pela legislação brasileira, cada um desses produtores de vacina tem que ter seus representantes no Brasil, designados por meio de contrato, etc. e tal. Não são intermediários. Tem muita gente que diz que, por exemplo, a Precisa Medicamentos, por mais estranha que seja toda a história da negociação entre a Precisa e o Ministério da Saúde, que a Precisa era intermediária. Não era representante oficial daquela vacina indiana, tanto quanto a Pfizer tem aqui uma empresa chamada Pfizer do Brasil, que é representante da Pfizer mundial. E é a Pfizer do Brasil que fez essa intermediação, tanto quanto a Fiocruz representa no Brasil os interesses da vacina AstraZeneca. É assim que funciona. Mas, enfim, isso é coisa do passado. Eu acho que a gente tem que olhar para frente, muito mais para frente do que para trás. Nós somos forçados a ficar olhando para trás o tempo todo, né? Com um país com desafios enormes pela frente, né? Com desemprego que precisa diminuir imediatamente. Enfim, este ano foram recuperados 2.200.000 empregos. É um belo número, mas, poxa, ainda tem lá 13, 14 milhões de pessoas sem a dignidade do emprego, né, Gobato? Isso que o que eu não vejo, eu não consigo encontrar. Eu não consigo vislumbrar nada mais importante do que isso, né, do que a reconquista do emprego daquelas pessoas que, por várias razões, mas sobretudo pela crise econômica provocada pela Covid, perderam também os seus empregos.